dia para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa celebração de culto deste primeiro domingo de setembro. Quero saudá-los com a palavra bíblica de confiança em Deus, que nos chama a confiança em Deus, muito conhecida, mas nem sempre muito praticada. Salmo 37:5. Alguém lembra que diz lá no Salmo 37:5? Algumas pessoas estão fazendo assim. Lá diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega os teus caminhos, entrega as tuas preocupações, entrega as tuas angústias, entrega a tua vida, entrega o teu futuro aos cuidados do Senhor e o mais ele fará. Confia nele e o mais ele fará. Com esta palavra de desafio à confiança, à entrega, aos cuidados do Senhor, com esta palavra quero saudar a todos vocês que comparecem no culto presencial aqui na Igreja Luterana de Rio Negro, também as pessoas que em algum momento estarão acompanhando, compartilhar deste culto no canal da comunidade, culto da Comunidade Luterana de Rio Negro no YouTube, Comunidade Luterana de Rio Negro no YouTube. E aqui nos reunimos não em nosso nome, mas em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para um momento de celebração de culto, de adoração, louvor e busca da palavra do Senhor. Amém. Convido a comunidade para cantarmos o primeiro hino do nosso culto, que será o hino de número 8. Acompanhamento hoje do Neto e do Rogério. Parabéns, crianças corajosas que saíram hoje de manhã nesse frio, estão aqui na casa de Deus para o encontro do culto infantil, para aprender um pouco mais do amor de Jesus para com cada uma de vocês. Oremos. Obrigado, Jesus, pelas crianças que estão na tua casa nesta manhã. Também, Senhor, obrigado pelos pais, mães, às vezes avós que se empenham em trazer as crianças na igreja para o aprendizado também na escola dominical. Assim oramos, Jesus, esteja com elas, abençoa elas, cuida delas a cada dia e sempre dá a elas a alegria de aprender da tua palavra. E abençoa também o ministério de ensino por parte das nossas professoras e professores, que sejam bênção também esta manhã como tem sido até aqui. Abençoa nós também, Senhor, com o teu Espírito Santo, nosso culto. Se pedimos em teu nome e te agradecemos, Senhor Jesus. Amém. Amém. Um encontro para vocês, crianças. Acompanhem a professora. Professor.
Quem traz os avisos pode chegando à frente, quem compartilha os avisos hoje. Bom dia, querida comunidade. Está saindo som? Não. Tá. Os avisos rotineiros estão sendo passados na tela, né? Vocês vão poder estar acompanhando, né, as atividades que tem durante toda a semana, né, para a comunidade. Mas nós estamos aqui como presidente e vice-presidente da nossa comunidade para estar abordando alguns assuntos necessários para a comunidade. Assuntos esses que a maior parte da comunidade já acompanha, já tem ouvido falar, mas que são necessários serem colocados de uma forma clara, de uma forma bem objetiva também, para que nós possamos todos, como comunidade, inteirados da situação, colaborar, né? Nós estamos à frente, né? Estamos à frente de uma comunidade, mas não somos aqueles que têm a responsabilidade de fazer tudo, de agir tudo. Nós estamos como, vamos chamar assim, animadores. Nesse aspecto a gente quer hoje estar dividindo então alguns assuntos com vocês. Nós passamos nos últimos 2 anos ou 3 anos com a pandemia por uma redução de número de pessoas que têm vindo no culto, né? Vocês têm acompanhado isso, têm visto. E esse pós-pandemia agora tem se mostrado um pouco mais difícil para que as pessoas retornem aos cultos, retornem a estar em comunhão, retornem até na oásis. E isso, além da consequência da diminuição do número de pessoas no culto, da frequência na oásis, se reflete também na diminuição das ofertas, na diminuição da entrada financeira para a comunidade. E isso reflete diretamente em todo o funcionamento da comunidade, né? As pessoas não vindo no culto, não colaboram, não trazem o seu dízimo, e aí então a comunidade começa a enfraquecer. No último ano, nos últimos 12 meses, mês a mês, a entrada não foi suficiente para cobrir as despesas. Tivemos um mês positivo. Então isso é um dado que a comunidade precisa estar sabendo. E nós temos então um projeto, né, de que vários grupos da comunidade possam possam colaborar, possam estar dispostos. E agora então, como eu falei a palavra que a gente é animador da comunidade, incentivador, possam também, vamos falar assim, adotar essa postura de juntos a gente poder trabalhar, poder estar em comunhão, em atividades, em promoções que vão ser feitas, para que a gente possa então trazer aqueles que não vieram ainda depois da pandemia, convidar amigos para estar junto conosco aqui, para que esses bancos todos possam estar cheios. Eu fico muito contente, hoje é um dos cultos aí dos últimos mais bancos cheios, mas ainda não deu a metade do nosso banco, né? Então, faz parte da nossa responsabilidade, de todo o presbitério, do pastor, mas vocês, como membros, também são responsáveis, né? Isso que fica assim bem claro, é para isso que eu e o Hernani estamos aqui hoje, para que nós, como membros, façamos a nossa parte. Convidemos pessoas, animemos a virem ao culto, a participar das promoções, a ajudar nas promoções. Agora nós vamos então ter a primeira promoção dia 17, nós vamos ter uma noite da pizza. Então a Silmara vai estar à frente desse trabalho, mas só à frente, ela precisa de gente que colabore, se anime, né? Se ofereça, colabore, ajude a vender cartões, ajude a divulgar, a trazer pessoas para que a gente possa arrecadar dinheiro nessa noite, mas possa também estar junto, em comunhão. Até a pizza foi dado o nome de Pizza e Alegria, né? Então vai ser dia 17, 19h30, R$40, né, o ingresso, o cartão. E aí foi colocado assim, sábado é dia de pizza, melhor ainda comer com amigos, né? Que a gente possa se sentir motivado, animado a estar junto como comunidade, né? Que a gente possa estar junto, pensando em reativar, não é a palavra, mas a gente tem feito um curso de revitalização da comunidade, que a gente possa estar revitalizando a nossa comunidade. Eu queria agora pedir para o Hernani também para
também colocar uma palavra e contar um pouco para a gente dos planos, então, agora como paróquia e como a comunidade, para que toda a comunidade saiba, então, oficialmente, sim, quais os passos na questão de reorganização, seria a palavra, reorganização, mas reformulação do trabalho também, né? O planejamento das atividades pastorais na paróquia inteira. Bom dia, comunidade. Nós, da diretoria do presbitério, temos a responsabilidade de administrar, mas a comunidade somos todos nós. Então, nós discutimos esse assunto na última reunião e eu fui um dos que defendeu a ideia de trazer a realidade aqui. Não, a comunidade precisa acompanhar bem de perto o que está acontecendo. Eu sou membro dessa comunidade já há 47 anos. Entrei aqui na comunidade da mesma forma como o Antônio, pelo casamento, e venho acompanhando sempre, desde aquele tempo, e participando e trabalhando dentro da nossa comunidade. Nós nunca precisamos lançar mão de promoções para poder atender às necessidades. Claro, tivemos dificuldades agora, tem casos, o caso da pandemia e assim por diante, mas nós estamos passando por dificuldades financeiras, sim. E a gente quer deixar isso bem claro para vocês. Vamos pensar, nós temos que, durante esses 50 anos, últimos 50 anos, olha quanta coisa nós fizemos além, né, da manutenção. Nós fizemos reformas, nós fizemos tantas coisas aqui, a comunidade sempre respondeu. Fizemos promoções, sim, mas para despesas extras, né, de construção e assim por diante. Eu trabalho nessa parte de mordomia cristã e de arrecadação financeira há bastante tempo. A nossa comunidade, há 50 anos atrás, foi fundamentada, foi planejada no trabalho e na gratidão, na fé e no compromisso. E isso, as contribuições sempre foram doadas, foram dadas, sem se cobrar, sem carnê, sem nada de oficial, cada um trazendo a sua contribuição no domingo, e isso sempre funcionou. Nós estamos agora numa fase de revitalização, como o Antônio falou, curso de revitalização, um novo planejamento. Há 30 dias atrás nós nos reunimos, as lideranças, e fizemos um plano para os próximos anos. E esse plano nada mais é do que a revitalização do que já tem, ou seja, do nosso compromisso, da nossa fé e da nossa gratidão. É a continuação e a revitalização dos nossos grupos de estudo bíblicos, que nós temos há 50 anos funcionando, e continuar com a nossa comunidade, com o seu perfil de uma comunidade cristocêntrica e de perfil missionário. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão aqui na terra, aqui na nossa região, aqui na nossa cidade. Então nós queremos lembrar vocês, né, desses compromissos que nós temos com a nossa igreja, com o nosso Deus. Estamos falando em 50 anos também. Eu gostaria de lembrar a comunidade, ou ainda quem não tomou conhecimento, do falecimento da dona Xene. Nós, em nome da comunidade e do grupo de louvor dessa comunidade, né, estamos entristecidos, claro, com a sua partida, mas também com a grande certeza de que ela já está fazendo, né, ela que foi
a equipe de louvor por tanto tempo. Quando eu entrei nessa igreja aqui, né, saudade que a gente tem no tempo da Dona Xênia, com o harmônio nesse cantinho aqui, puxando, né, os hinos nos cantos, né? Todo domingo ela estava aqui. Então queremos deixar aos familiares, né, todos o nosso abraço fraterno, o nosso abraço do irmão, e temos a certeza de que Jesus já a acolheu em seus braços e ela está participando da grande equipe já de louvor lá no céu. Muito obrigado, comunidade. Então, o desafio para todos nós que estamos aqui, e sempre o primeiro domingo do mês, que é culto com Santa Ceia, a participação sempre é maior do que os demais cultos, também em função, né, do apreço e também da valorização que se dá à Santa Ceia. Ontem tivemos palestra com 2 professores de comunicação lá de Blumenau, um deles jornalista, o outro professor de comunicação foi eleito novo pastor sinodal do Sino de Blumenau, né, o pastor Alan Schultz, e eles compartilhavam que nesse tempo de pandemia se estabeleceram 2 comunidades paralelas, a comunidade presencial e a comunidade virtual. E diziam eles, a partir do contexto de Blumenau, que também em Blumenau há uma presença menor nos cultos, também em várias paróquias há uma contribuição menor nos dízimos, e que é necessário então desafiar ao comprometimento, como foi feito aqui, comprometimento, né, tanto da comunidade presencial como também da comunidade virtual, para que nós sejamos igreja, né, que vive da fé, da gratidão e do compromisso para com nosso Senhor Jesus Cristo, para com todas as bênçãos que Deus nos dá. E sempre a oferta, o dízimo e também a dedicação aos trabalhos nas promoções da igreja, que também é algo legítimo e justo, que faz parte do servir cristão, vem de encontro, né, à prática desse tripé da fé, da gratidão e do compromisso para com Deus e os ministérios da igreja. Obrigado pela fala de vocês dois, que vem a reafirmar e a chamar mais pessoas também a despertarem para esse comprometimento. A Dona Xênia alcançou a idade de 94 anos. Nem todos sabem, ela alcançou a idade de 94 anos. Eu estive visitando ela no hospital de Rio Negro domingo passado, uma situação assim de muita fragilidade na saúde. E a nossa oração nos últimos dias tem sido em vários grupos e também nos cultos, que Deus abreviasse o sofrimento da nossa amiga Dona Xênia, que Deus abreviasse o sofrimento dela. Eu não tinha condições humanas e de saúde, né, de se manter em vida. E Deus ouviu as orações. Nós só temos a lembrar do legado de fé, de gratidão, de compromisso, de dedicação dos dons da Dona Xênia aqui na igreja, aqui no louvor, ali na nossa base, na assistência social, que ela comandou muitos anos na assistência social da nossa comunidade, um coração generoso. Se a gente fosse comparar uma Madre Teresa de Calcutá a nível internacional com a nossa Madre Teresa aqui da Igreja Luterana, esta seria a Xênia. Portanto, a fé, o compromisso com a palavra de Deus, com a oração, com a acolhida das pessoas carentes, sempre ela se empenhou e não deixava ninguém sair de mãos vazias, quando batia a sua porta pedindo ajuda de alimento, ajuda de remédios, ajuda para poder, né, ter melhores condições de vida. Que nós possamos, quem puder acompanhar, hoje à tarde está marcado o sepultamento para as 16 horas no cemitério de Rio Negro. Mas a gente sempre começa uma meia hora antes, né, do horário marcado, 3h30 da tarde. Queremos estar junto com a família lá no culto de despedida da nossa amiga e irmã na fé, grande serva de Deus, Dona Xênia. Era isso. Convido para cantarmos o hino Chuvas de Bênçãos Teremos, que Deus renove suas chuvas de bênçãos, o seu cuidado, o seu consolo junto à família da Dona Xênia, tantas famílias que ficarem lutadas nesses 2 anos de pandemia, e também que Deus renove as chuvas de bênçãos na vida da nossa comunidade. Hino 290.
pecados para antes da Santa Ceia. Como teremos em seguida as leituras bíblicas, convido para cantarmos o hino 87, A Lei do Senhor é Perfeita. Então, alterando um pouco a sequência ali, hino 87 é baseado no Salmo. A lei do Senhor, a palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. 87 usinários. Amém. Convido a vir à frente as pessoas que estarão cooperando com as leituras, podem chegando à frente. Escolhemos 2 textos bíblicos para hoje. A Eliane passou o recado para vocês? Passou. Então tá. A comunidade, os 2 textos falam de um tema muito importante. Nós vamos perceber depois das leituras. Salmo 46, versículo 1 a 11. Salmo 46, versículos 1 a 11. Quem puder ficar de pé, convido para estarmos de pé durante o momento das leituras da palavra do Senhor. Salmo 46, versículos 1 a 11. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria.
Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor. Seus feitos são estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E a leitura do Evangelho encontramos em Mateus no capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 25 e seguintes. Na Bíblia dos Bancos está na página 1253. A ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não se alimentam, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Tem aqui então as leituras para este culto. Elas serão mencionadas também depois no momento da pregação do Evangelho. Lembremos também da palavra do apóstolo Pedro, que nos convida dizendo: lançai nas mãos de Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Que aprendamos também neste culto, na mensagem deste culto, esse aprendizado nem sempre fácil, e deixar-se cuidar por Deus. Amém. Obrigado. A comunidade pode assentar-se. Como foi alterada a sequência, Rogério e Neto, hino 629. Pessoal lá da mesa, da projeção, 629, ok? Vamos cantar esse hino então, antes da pregação do ensino da palavra. 629. Um colega meu lá de Florianópolis, um pastor aposentado, sei que conhece o pastor Nelson Pereira. Alguém conhece o pastor Nelson Pereira? Ele já esteve aqui, deu um seminário sobre discipulado, uns 8 ou 9 anos atrás. E conversando com ele, sobre situações da vida, onde a gente usa a palavra coincidência. Você usa muito a palavra coincidência? E aí o pastor Nelson tem um costume, eu conheço ele há mais de 40 anos, ele foi pastor na igreja, onde na época eu era jovem ainda, lá na cidade de Camaquã. E aí ele diz, não é coincidência, é Jesuscidência. 629 é Jesuscidência. Dia a dia se passam os instantes, cada dia Deus está bem perto. Quero, ó Deus, em cada sofrimento, confiar em teu cuidado e amor. Então, mais uma Jesuscidência, a escolha da parte de vocês do hino 629. Vamos cantar esse hino já nos preparando para o ensino da palavra.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a presença e a comunhão do Espírito Santo entre nós esteja agora com todos nós. Amém. Salmo 46 começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em meio às tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em meio às tribulações. E Mateus capítulo 6 nos diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. E 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, nos recomenda a palavra do apóstolo Pedro: lançai nas mãos de Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. A maior doença do nosso tempo tem origem na ansiedade. Isso é no mundo inteiro. Tanto faz se são países ricos da Europa, que vivem ansiosos com medo de que possa ser ativada uma usina nuclear a partir dos bombardeios da Rússia contra a pequena Ucrânia. Também em situações de grandes cidades do Brasil, capitais, onde a bandidagem corre solta, onde bandidos matam uma pessoa para roubar um celular ou um par de tênis de marca. A ansiedade assola o mundo inteiro e muitas doenças emocionais têm origem na ansiedade, à medida em que ela se alastra. Doenças mentais também em boa medida têm origem na ansiedade, e também doenças físicas, onde a nossa ansiedade descarrega em algum órgão do nosso corpo humano. Portanto, especialistas na área da saúde mental, da saúde da psicologia do ser humano, da saúde física, apontam esta realidade. Será que naquele tempo também existia ansiedade? Ora, se o Salmo 46 está nos dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em meio às tribulações, é porque eles também viviam tribulações.
Eles também viviam ansiedade. E dizem os pesquisadores, né, os comentaristas bíblicos, que esse Salmo 46 provavelmente fora escrito pelo rei Ezequias, que nos é relatado lá em 2 Reis 18, também em 2 Crônicas, ou mesmo em Isaías 36. Por que na época do rei Ezequias? Porque é uma possibilidade muito grande de que o contexto histórico em que foi escrito este salmo foi a ocasião em que Deus livrou Jerusalém do ataque dos assírios, do povo inimigo da Assíria, no tempo do rei Ezequias. O rei Ezequias era poeta e é possível que tenha escrito não apenas o Salmo 46, mas também, provavelmente, o Salmo 47 e o Salmo 48, nesse mesmo contexto histórico de uma grande ameaça, de um poderoso exército da Assíria, né, contra Jerusalém, contra o povo de Deus. E neste Salmo, então, 3 importantes ações de Deus são declaradas, na verdade, testemunhadas ao longo deste Salmo. O Deus que é reconhecido como aquele Deus que é nosso refúgio e fortaleza. Esse Deus é refúgio, esse Deus é fortaleza, esse Deus é presente junto ao seu povo em meio às muitas tribulações, às várias tribulações. Esse é o contexto e esse é o conteúdo, né, principal do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente em meio às nossas angústias, bem presente em meio às nossas tribulações. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pois bem, nós não vivemos assim na ameaça do império, do grande exército da Síria para invadir a nossa região, as nossas cidades. Nós não vivemos de maneira tão angustiante também a ameaça da guerra da Ucrânia ou da explosão de uma usina nuclear que poderá abalar boa parte do território da Europa, quem sabe até mais do que isso. Mas nós vivemos com as nossas próprias angústias e todos as temos de uma maneira ou de outra. Ainda no presbitério, na última reunião, o pessoal que estava no presbitério, compartilhei com vocês o tema da ansiedade que se abate sobre a nossa geração. E eu comparo esta figura com a ilustração, o exemplo bem visível com relação ao desempenho daquele artista de circo, que é o cara especialista em equilíbrio de pratos. Equilíbrio de pratos. Eu comentava com vocês na reunião, comentei ontem também na pregação da Vila Nova, que essa é uma maneira muito simples de imaginar a situação do equilibrista de pratos com a nossa situação do que nós temos que equilibrar no dia a dia da nossa vida. É aquele cara que se apresentava no circo, né? Faz tempo que a gente não vê circo, não sei se na nossa cidade tem aparecido circo ultimamente, mas é uma espécie em extinção, é circo, mas tem alguns ainda. E o cara que é equilibrista, a gente já viu apresentações na televisão também, alguns programas, né, de apresentação de artistas, o cara vai lá e começa a girar o primeiro prato, põe em movimento o primeiro prato, depois vai, aciona o segundo prato, vai, terceiro prato, e vai, quarto, quinto, sexto, às vezes até o 7º prato. E quando ele terminou de acionar o 7º, ele volta para o primeiro e começa de novo. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7º, e sabe o 8º. Nós somos esse cara. Você pode até não concordar, todo exemplo, toda ilustração tem o seu limite, tem o seu alcance, tem o seu limite, mas no dia a dia da correria que nós vivemos e nas várias ocupações e preocupações que nós temos, nós podemos nos comparar ao equilibrista de pratos. Está lá você fazendo girar o meu prato nas tuas preocupações com a tua família. Está girando o prato das tuas preocupações, quem sabe com o marido, com a esposa, com a saúde de alguém da família. Está girando o prato das tuas preocupações e angústias com relação aos teus filhos. Tem gente que está girando o prato da preocupação com os netos, ou quem sabe com os bisnetos. A dona Sheila teve bisnetos, né? Será quantas vezes uma pessoa, puxa, meu bisneto, a minha bisneta está doentinho, está com febre, foi para o pronto-socorro,
As avós que têm bisnetos sabem, e as que têm netos também, essa preocupação é permanente. E nós lá estamos acionando o prato do trabalho, profissão, sustento, dia a dia do trabalho. E quantas pressões e quanta angústia é gerada no ambiente de trabalho. Nós vivemos numa época da neurose das metas. A empresa tem que alcançar tal meta, o vendedor tem que alcançar tal meta, a pessoa que trabalha no setor tal tem que alcançar tal meta, o cara que é funcionário do banco tem que vender mais produtos para alcançar a meta. É meta, e o ser humano vive sob pressão das metas, pressão do chefe, do gerente, do supervisor, do diretor, da empresa, dos concorrentes. Prato girando. E a preocupação também com a nossa saúde, com o equilíbrio da nossa vida, preocupação com as finanças, os carnês de prestação para pagar, as contas para vencer, os compromissos da empresa para suprir no final do mês, a folha de pagamento. O prato está girando. E aí algumas pessoas também têm a percepção e o compromisso e a vocação de também ter a nossa dedicação na igreja, nos grupos da igreja, nos ministérios da igreja, a nossa missão, como também colocou o Hernani, uma comunidade centrada em Cristo, centrada na missão, na vocação, no compromisso dos ministérios e da missão. Alguns de vocês também dedicam parte do seu tempo em algumas instituições da cidade, a PAI, na Giro, em outras entidades aí também em defesa da dignidade, do apoio à vida e ao trabalho das mulheres e assim por diante. E de repente nós estamos com o primeiro prato, família, o segundo prato, filhos, o terceiro prato, netos, o quarto prato, saúde, o outro prato, trabalho, sustento, amizades. Se não circular também as amizades desaparecem. Tempo de qualidade, tempo de dedicação para cada área da nossa vida, e dentre as mais importantes, como nos ensina a palavra de Deus, como nos ensina Mateus capítulo 6, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus, a justiça de Deus, os propósitos de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Li há poucos dias o comentário de um grande teólogo que dizia: quando as pessoas buscam em primeiro lugar na sua vida as demais coisas e esquecem de Deus, elas vão acabar perdendo as demais coisas e perdendo a fé em Deus. Mas quando elas buscam em primeiro lugar a vontade de Deus, a comunhão com Deus, a palavra de Deus, a oração para Deus, a vivência em comunhão cristã a serviço de Deus, elas vão ganhar as primeiras e vão ganhar as demais também como bênção para a sua vida. Quais são as primeiras coisas da tua vida? Quais são os principais pratos que você está girando nesse momento? E quando as pessoas perdem a noção do que é prioridade, começa a quebrar. Os pratos começam a quebrar. Porque o cidadão lá que está correndo para movimentar os pratos, o fôlego dele não vai aguentar o tempo inteiro, manter na mesma velocidade, no mesmo ritmo e no mesmo equilíbrio, todos os pratos da sua apresentação. E assim também Deus nos quer perguntar também através da mensagem de hoje, perguntou para mim, antes de passar para vocês, quais são os pratos mais importantes da minha vida? Aqueles que Deus não quer que venham a quebrar. Tem marido, tem esposa que perdeu a noção do prato do seu casamento, do seu compromisso, do amor, da fidelidade, do cuidado de um para com o outro dentro do casamento. E aí o prato vai quebrar, e quebra, a gente sabe que quebra. Tem amizades quebrando, tem famílias quebrando, relacionamentos familiares quebrando, tem comunhão com Deus quebrando, tem disposição, comprometimento no trabalho do reino de Deus quebrando, que outros pratos, outras coisas vêm em primeiro lugar. Se você não lembrar muita coisa da explicação desta pregação, você vai lembrar de uma coisa: dos pratos. Quais pratos você está deixando quebrar?
Meus irmãos, minhas irmãs, o resumo do Salmo 46 é este: Deus é o nosso refúgio, é nossa fortaleza, socorro bem presente em meio às tribulações, em meio às angústias, às ansiedades, à neurótica correria do nosso dia a dia. O Senhor Deus está conosco, Ele é o nosso refúgio. E lá no versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é uma das grandes lutas da nossa vida: aquietar-se e saber quem é Deus. E como a maioria das pessoas não se aquieta, e por não se aquietar, não sabe quem é Deus, acha que é o seu próprio Deus. Pode tudo, faz tudo, dá conta de tudo, resolve tudo. Quanta ilusão! Essa ilusão apresentada, refletida aqui no Salmo 46, é a mesma da nossa geração. E o convite de Deus: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou com vocês, eu quero ser o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente na hora das tuas tribulações. Quando nós achamos que nós somos Deus, aí a arrogância, a vanglória, a prepotência, o orgulho humano toma conta, e como diz lá em Gênesis, a serpente continua tentando e dizendo: se comeres do fruto da tua sabedoria, sereis como Deus. Essa é a tentação número 1, não tem nada a ver com sexualidade, nem fala em maçã, né? Fala fruto da ciência do bem e do mal. E como quando o ser humano come o fruto da ciência do bem e do mal, é ele que define o bem e o mal, não é mais Deus, não é mais a palavra de Deus. E com isso, irmãos e irmãs, eu quero também reforçar esta linha de argumentação, dizendo que o Salmo diz: Deus está presente. Deus está presente no meio da igreja. Deus sustenta essa igreja cristã há 2000 anos no mundo. Deus está presente. Deus está no meio do seu povo. Deus está no meio de nossa família. Deus está no meio de nossas orações. Deus está no meio de nossas necessidades. Deus está no meio do nosso casamento. Deus está no meio do teu trabalho, dos teus negócios, da tua profissão, do teu servir a Deus nos ministérios da igreja. Deus está presente. Deus está no começo, está no meio da história e estará no fim da história. Deus é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Por isso eu comecei saudando vocês neste culto de hoje com o Salmo 37. Entrega os teus caminhos nas mãos de Deus, o Senhor. Confia em Deus. E o mais, Ele fará. Não somos nós que faremos. Ele conduzirá, Ele fará. Ele dará seu amparo, refúgio, fortaleza, abrigo, consolo. Quero encerrar de novo lembrando da palavra do apóstolo Pedro, 1 Pedro. Gosto muito deste versículo, porque ele é um bom remédio para controlar as nossas ansiedades. A ansiedade todo ser humano tem. Não existe ser humano que não tenha ansiedade. A pergunta é: o que nós fazemos com a nossa ansiedade? Nós resolvemos sozinhos? Nós somos nosso próprio Deus? Ou nós entregamos cada dia em oração as nossas ansiedades aos cuidados de Deus? É o que diz o apóstolo Pedro: lançai, entregai, jogai nas mãos de Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. E o que Jesus diz? Não andeis ansiosos pela vossa vida. Ora, se Deus cuida e alimenta os passarinhos a cada dia, Deus não haverá de cuidar de nós? Se o Deus que cuida das flores e dos pássaros não cuidará de nós?
nós possamos sair deste culto refletindo com muita seriedade quais são os principais pratos que nós estamos gerando em nossa vida, qual o nosso tempo de qualidade com nossa família, tempo de qualidade na comunhão com Deus, tempo de qualidade na vivência da irmandade da fé, da nossa fé, tempo de qualidade no servir ao Senhor Jesus com perseverança e com alegria. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que possamos chegar agora na Santa Ceia com humildade, confessando os nossos pecados, reconhecendo as nossas falsas prioridades e pedindo que o amor de Jesus manifesto no seu corpo e no seu sangue perdoe todos os nossos pecados, restaure a nossa alma e reafirme e reforce a nossa confiança, a nossa busca, a nossa entrega aos cuidados do Senhor nosso Deus. Que assim seja. Amém. Oremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra do Salmo 46, Mateus capítulo 6, 1 Pedro 5, 7, Salmo 37. Todas essas palavras nos desafiam, Senhor, a chegar na Tua presença, entregar aos Teus cuidados, confiar no Teu amor e no Teu cuidado em nossa vida, em nossa família, em nossa saúde, em nosso trabalho, em nossa missão cristã. Que possamos, Senhor, de maneira confiante, sempre de novo, buscar a comunhão contigo, entregar aos Teus cuidados a Tua direção, a direção do Teu Espírito Santo, a nossa missão de vida cristã aqui neste mundo. Assim oramos, Senhor, e assim pedimos o Teu consolo junto a todas as famílias que lutam com sofrimento, com tribulação, com enfermidade, com conflitos na própria família. Vem e traga a Tua paz, o Teu consolo, o Teu perdão. Renova a Tua salvação junto às nossas famílias, junto à igreja, às igrejas, junto à nossa sociedade. Que nós pedimos, agradecemos e confiamos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Nos preparando para a Santa Ceia, convido agora para cantarmos o hino de número 31, hino 31, nos preparando para a Santa Ceia. Lembramos agora que o nosso Senhor Jesus Cristo, naquela noite que foi traído por um dos seus melhores amigos, um dentre os 12 discípulos, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei vós todos, isto é o meu corpo que é dado por vós para o perdão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver partilhado do pão, Jesus Cristo entregou o cálice, dizendo: tomai e bebei vós todos, este cálice é a nova aliança no meu sangue.
derramado em favor de vós para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, celebramos a Santa Ceia. Em nome do Senhor Jesus, celebramos a Santa Ceia. Queremos nos preparar para participar da Santa Ceia. Convite aberto para todos que queiram participar. As pessoas aqui presentes, todos que queiram participar, são bem-vindos à Santa Ceia, independente de serem integrantes da Igreja Luterana ou não. O convite é de Jesus e vale para todos nós. Cabe a nós aceitar ou não aceitar este convite. Vamos nos preparar em oração para reconhecer com humildade os nossos pecados diante de Deus, em oração silenciosa, em pensamento, e nos preparar para acolher a Santa Ceia. Oremos em silêncio. Deus e Pai, a Tua Palavra nos lembra que Tu, ó Deus, amou ao mundo, amou a humanidade, amou a nós de tal maneira que entregaste o Teu Filho Jesus na cruz para morrer, para trazer perdão de todos os nossos pecados, nos trazer salvação aqui agora nesta vida e no futuro nos presentear com participação no Teu reino, no reino de Deus. Dá-nos a humildade, Senhor, de compreender que somos diante de Ti. Somos Teus filhos e filhas amados, os que se desviaram através do pecado e se afastaram de Ti. Por isso pedimos, Senhor, nos acolhe na Tua presença, pela obra de Cristo na cruz, não pelo nosso mérito humano. Que possamos agora, Senhor, com humildade, pedir que Tu perdoe os nossos pecados, que pecamos contra Ti, Senhor, contra a nossa família, contra nossos colegas, nossos irmãos e irmãs na fé, as pessoas da nossa amizade. Perdoa os nossos pecados, Senhor, restaura a nossa fé, a nossa disposição de Te seguir e Te servir. Assim oramos em Teu nome, Senhor Jesus, agradecendo pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua salvação. Amém. Lembramos que Cristo diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados com vossas pesadas cargas, e eu vos restaurarei e achareis descanso e paz para a vossa alma. Que assim seja, sejam bem-vindos à Santa Ceia. Peço à equipe que vai estar cooperando na distribuição que vai chegando à frente. No primeiro momento vem mais o pessoal que está desse lado aqui, depois a turma do outro lado, para evitar muito aglomerado aqui na frente. Podemos vamos chegar aqui pelo corredor do meio e voltar pelas laterais para agilizar a distribuição. Então, vindo pelo corredor do meio e voltando pelas laterais.
Rendei graças ao Senhor Deus, porque Deus é bom, e a misericórdia de Deus para conosco dura para sempre. Amém. Encerrando este momento de Santa Ceia, compartilho com vocês a palavra do profeta Josué, primeiro capítulo de Josué, capítulo 1, quando Deus diz para o profeta e para o povo de Deus: ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Seja forte e corajosa, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo e está contigo por onde quer que andares. Convido a comunidade para cantarmos o último hino do nosso culto, hino de bênção, hino 287. Enquanto cantamos o hino de bênção 287, teremos momento de trazer a nossa oferta de gratidão a Deus e compromisso com a missão da igreja. 287. Tem algumas cestinhas aqui à frente, aqui desse lado, lá na ponta, aqui, lá naquele. Assim queremos encerrar nosso momento de culto com a oração do Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus ensinou, a oração dos filhos e filhas de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo. Quem puder ficar de pé, convido para estarmos de pé. Também lembramos que estará à venda cartões aí da Noite da Pizza, lá na saída, para facilitar também as pessoas que podem levar cartão, ou que podem também se empenhar em divulgar também a venda de cartões para as suas amizades, seus familiares. O empenho de cada um é muito importante também para o bom sucesso também desta promoção. Vamos nos colocar em oração, orando unidos, como filhos e filhas de Deus, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te conceda da sua paz. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, a tua saúde, o teu trabalho, o teu descanso, o teu testemunho cristão. Que Deus abençoe a todos nós, Deus abençoe as nossas cidades, Deus abençoe o nosso país. Que nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Um bom e abençoado domingo para todos vocês, uma nova semana protegida e abençoada por Deus. Amém.